começando mais o programa Radiotech em Pauta e o nosso programa de hoje está muito interessante. O que temos de pauta para o nosso programa de hoje, Raoni? Bem, as nossas pautas de hoje são sobre sociedade e política. E aí, Gustavo, qual é a nossa primeira pauta? Bem, pessoal, nossa primeira pauta de hoje é sobre sociedade, que é a questão de que o suicídio entre os jovens não é um fenômeno novo para nós, né? Só que esse movimento ganha um impulso maior a partir do jogo chamado Baleia Azul. Exatamente. Como você falou, Gustavo, é muito difícil na nossa sociedade a gente tratar de assuntos, por exemplo, como o suicídio, que é tratado como um tabu. Esse jogo, muitas vezes, ele vem através das redes sociais, né? Que é aquela coisa, a gente usa a internet, mas não segura, assim, eu diria. Porque, até mesmo por conta desse jogo, que ele vem a solicitação, que chega através das redes sociais, a pessoa aceita, começa a brincar. Esse é um jogo do tipo que ele começa numa fase, assim, bem simples, eu diria, que é assistir filmes diabólicos, de certas horas da manhã e tal. E que chega a certo ponto da pessoa se mutilar ou até mesmo se suicidar. O último desafio, no caso, por fim, é o suicídio da pessoa. Exatamente, Gilmar. Como você falou, o convite vem através das redes sociais. E a gente pode perceber com isso que a internet ela é uma coisa muito importante, essencial nos dias de hoje, na nossa vida. Mas também ela muitas vezes é usada para algo ruim. Por exemplo, o compartilhamento desse jogo, que ficou muito repercutido por causa das redes sociais, a grande facilidade de ser compartilhado. E esse jogo, muitas das vezes, eles afetam mais assim as pessoas que vivem isoladamente, que não tem certa interação com as pessoas. Como a gente discutiu aqui no programa passado, que foi sobre a interação de pais e filhos, eu diria também que uma das causas é a falta da interação que os pais precisam ter com os jovens, que muitas vezes eles, por viverem muito só ali, eles veem esse jogo como uma solução para sair disso. Inclusive, Gilmar, o criador desse jogo lá na Rússia foi preso justamente por esse caso do jogo ser muito influenciável e aí sai espalhando pelo Brasil e gera muitas consequências. E eu diria também que esse jogo afeta muito também as pessoas, eu diria assim, que tem a mente fraca, não procura o que fazer e tal. A pessoa fica só em casa, aquela coisa entediante e tal. Exatamente, Marlia disse que um dos maiores motivos para as pessoas entrarem nesse jogo, além da curiosidade, eu acho que também tem o fato de viverem excluídas. Às vezes as pessoas sofrerem bullying também e serem excluídas da sociedade. E isso também, muitas vezes vem ao caso, sobre os problemas sociais, que só pelo fato da gente ver aquela pessoa ali excluída, isolada, não tenta lá ver para tentar saber o que aquela pessoa passa. Que muitas vezes também acontece isso, né? Da pessoa... a pessoa morreu, a pessoa fala assim, é doido jogar um jogo desse e tal, mas a pessoa não sabe o que essa pessoa pode estar passando, não se coloca no lugar dessa pessoa. Bem, Gilmar, os motivos para qual a pessoa joga esse jogo pode ser variados, mas surgiu aí na internet um novo jogo que é ao contrário desse. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a chamada Baleia Rosa. Exatamente, bom, e esse jogo, eles tratam mais ou menos de fazer desafios, só que pro bem, falar para as pessoas que você gosta, que você as ama, e cumprir desafios desse tipo, para transmitir o bem para as pessoas. Pois tem desafios como ler livro, dizer para os pais, diversas atividades opostas da Baleia Azul. E esse novo jogo parece ser bem interessante, né? Que é o que as pessoas deveriam procurar saber mais, brincar desse jogo ao invés de estar procurando a morte da baleia azul, sei lá. Uma coisa que eu queria comentar também é que falar sobre o suicídio também ganhou uma repercussão maior também por causa da estreia da nova série, dos 13 Porquês. E com isso, que é a história de uma garota que se suicida, e com isso a gente pode perceber que às vezes as pessoas que se suicidam, elas não veem um outro caminho. Acham que não tem mais solução e a única coisa que resolveria era a morte. Mas que isso tem solução, tem. Só que as pessoas não procuram achá-las. Acho que uma solução muito básica, Gilmar, seria, como você estava falando no início, o auxílio de pais, entendeu? A conversa com pais, ou até mesmo professores que
como é o nosso caso, conviver muito com professores no nosso cotidiano. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira pauta de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí o que você achou. E vamos para a segunda pauta. A segunda pauta de hoje também é sobre sociedade. Vamos falar sobre a violência contra as mulheres. E aí, o que vocês têm a dizer para o pessoal aí de casa sobre a violência contra as mulheres? Como todos nós sabemos, a violência contra a mulher, ela ocorre desde sempre. E muitas vezes essas mulheres, elas não denunciam seus parceiros porque tem medo do que eles podem fazer ao sair da prisão, ou então porque muitas vezes essas mulheres dependem financeiramente dos seus parceiros e veem que, vamos dizer, que denunciá-los, a polícia irá complicar a sua situação. Bem, o caso da violência contra a mulher é uma discussão que nunca vai ficar velha porque ela se repercute muito, porque ela ainda existe muito. Se eu não me engano, o serviço telefônico 180 realizou 7.449.024 ligações no ano de 2015, para vocês verem o tanto de ligações de casos contra violência, com violência contra as mulheres. E esse é apenas um dos dados que mostram o quanto isso é ruim, né? Porque, tem dados aqui também que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Ou seja, a todo momento está tendo uma mulher sendo agredida. E não é só o fato daquela agressão corporal, tem agressão, ela pode ser agredida de todas as formas, até mesmo em expor um objeto íntimo da mulher, xingar, entre outras. Exatamente, Mali, o que você está falando por exemplo, você humilhar uma mulher, diminuir a autoestima, ou até mesmo o que acontece em muitos casos que a gente pode ver em que o homem tenta reverter a situação e a mulher passa a achar que ela está com problema, que ela está vendo coisas demais. Ou seja, a gente vê que é uma forma de violência psicológica também. E a violência, ela não está só na forma de agressão. Ela está presente em tudo e em qualquer forma de diminuir a mulher. E muitas vezes também, Raoni, como você falou, às vezes ela está sofrendo em casa ali, só que ela tem medo de denunciar pelo fato de, tipo assim, ela ficar constrangida com o que pode acontecer com ela lá na frente. E isso é algo muito ruim. E você, Gustavo, o que você tem a dizer sobre a violência contra as mulheres? Bem, Marlon, o que eu tenho a dizer basicamente segue a linha de raciocínio de vocês. É uma coisa que se repercute muito nos últimos tempos e que as mulheres ainda assim sentem medo, por algum motivo qualquer, de denunciar. Mas eu acho que esse caso vem diminuindo cada vez mais por causa da criação da Lei Maria da Penha. Antes, como tinha aquela coisa assim, de muito tempo atrás mesmo, que tinha aquela coisa assim, que a mulher, só a mulher tem, que o direito da mulher é fazer as coisas de casa e tal. E isso não é mais comum no dia de hoje. A mulher tem os direitos, aquela coisa, direitos iguais. Com o passar do tempo, a mulher cada vez mais vem conquistando seus direitos na sociedade. Como você falou, Gustavo, repercutiu muito nas últimas semanas 2 casos. O primeiro, que foi o do BBB, que com certeza você que está nos assistindo ouviu as notícias do caso de agressão do Marcos à Emily. Muitas vezes, como ficou explícito no programa, no caso das mulheres tentarem se enganar, não verem o que está acontecendo com elas, um tipo de violência. As pessoas pensam que a violência é apenas quando se chega às vias de fato, sabe? Quando um homem agride uma mulher fisicamente. Mas isso não é verdade, como nós já falamos aqui. Então, e vocês aí que acompanharam o Big Brother devem saber mais que eu. Gostaria de saber de vocês, assim, o que vocês têm a dizer sobre essas agressões. Rapaz, Marlon, o que eu tenho a dizer é o seguinte: de tantos casos de violência que ocorrem no Brasil, o que mais repercutiu foi esse do Marcos e da Emily. Por quê? Só porque estava na casa mais vigiada do Brasil? Exatamente, Gustavo. A gente tem que fazer uma crítica sobre isso, porque as pessoas, acho que elas se importaram com esse caso exatamente porque foi uma coisa nacional que todo mundo viu. Mas
é que a gente fica impressionado, sabe? Porque às vezes uma pessoa que até próxima de você pode estar sofrendo violência muito perto e as pessoas ficam quietas, elas não procuram denunciar. Isso que é meio controverso. Às vezes até pelo fato dela ter sido agredida em rede nacional, os brasileiros podem ter taxado ela como vítima e pode ter sido um fato que influenciou na sua vitória do BBB 2017. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda pauta de hoje. Espero que tenham gostado. E vamos para a nossa terceira pauta. Bem, pessoal, a nossa terceira pauta é sobre política. E a gente vai falar sobre a greve geral, que levou milhões de pessoas às ruas do Brasil em busca dos seus direitos. Então, essa greve geral tem seus porquês e praquês. Que ela não era só, como a mídia caiu muito em cima, assim, principalmente pelo lado dos puxa-sacos, que não vou citar nomes, mas eles chegaram a falar em seus sites, até mesmo pela TV, que não foi uma greve, foi só uma paralisação, porque pelo fato de ser contra o seu governo. Mas isso, de fato, foi uma greve geral, porque chegou a paralisar muitos lugares. E quem foi às ruas soube, até mesmo aqui em Floriano foi pequena, mas teve. E as pessoas que foram às ruas foram tentar buscar os seus direitos. Porque o que tem por trás disso aí, que foi aprovado agora, é muita coisa ruim, principalmente para o trabalhador. Bem, pessoal, durante as manifestações, uma das principais falas que se gritava era fora Temer, por isso que a oposição, que era dele, taxava como outra coisa. E é importante dizer sobre Floriano, foi pequena, mas teve e foi organizada justamente por professores do CTF e da UF. Falando um pouco sobre a greve geral, teve uma reunião com os alunos da nossa instituição no dia 27, um dia anterior à greve. E para que os professores, alguns professores explicaram aos alunos o porquê da greve, para que ela servia. Eles tentaram esclarecer mais um pouco sobre o que realmente é essa greve, porque tinha pessoas que não sabiam e achavam que vai ter greve, vai ser bom, não vai ter aula, vamos pra rua, vamos gritar, vamos badernar, mas não sabia o real significado daquilo. Exatamente, Marcos. Foi a coisa que eu mais percebi na reunião do dia 27, que a maioria dos alunos que estavam presentes, eles não estavam preocupados com o porquê de ter a greve, com o quão importante era ela, mas a maioria queria saber apenas que não ia ter aula, eles não queriam vir para a escola, não estavam se preocupados com o motivo do porquê não vir. O que me deixou um pouco revoltada, porque as pessoas falam que os jovens são o futuro do nosso país, mas que futuro que a gente vai ter se os jovens não se preocupam com o futuro deles mesmos, porque isso vai atingir principalmente a gente, porque nós ainda estamos na escola, entendeu? Quem ainda vai trabalhar, quem vai ter que contribuir mais 49 anos, somos a gente. Falando aí de 49 anos, o ato se voltou justamente, dentre outros motivos, mas principalmente para a reforma trabalhista, que foi aprovada pela Câmara, e para a reforma da Previdência, que já discutimos aí no nosso programa passado. Aí fica a dúvida também, né? Porque como que a gente vai ser o futuro do Brasil se não temos educação? Se não temos com o que fazer pesquisas, tentar buscar algo melhor, se não tem fundos para isso? Fica difícil. Exatamente, Marley. E todas essas reformas que vêm acontecendo, como você falou, elas têm um objetivo, que é praticamente destruir o nosso país. Porque a reforma no ensino médio, por exemplo, com o ensino técnico, é fazer com que os jovens, podemos dizer que eles não queiram não queiram se especializar, não queiram fazer um ensino superior. Com isso, apenas com o ensino técnico, eles acabam sendo uma mão de obra mais barata para as empresas terceirizadas e ainda mais tendo que contribuir 49 anos. Ou seja, seria uma maravilha para todos os empresários do país ter uma mão de obra barata que vai durar até morrer praticamente. Pois é, diante de todos esses motivos ruins para nós e para o resto da população quase inteira, eu achei muito necessária essa greve geral do dia 28, mas eu acho que deveria ter sido geral mesmo, porque sabemos que nós aqui na cidade de Floriano,
ainda o centro praticamente estava todo aberto, como se não tivesse nada acontecendo. Ou seja, não está afetando eles, entendeu? Exatamente, e Gustavo, foi o que a gente acabou de falar. Os empresários, eles não querem saber disso, isso não importa para eles, porque eles vão continuar ganhando o deles. Como sempre, esses atos afetam as camadas mais pobres da sociedade. Então, e os principais motivos para essa paralisação, essa greve geral, foi a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, como já falamos aqui em nossos programas anteriores, sobre o fim da sobre a terceirização, que a ideia deles é baratear a mão de obra do trabalhador, voltando a uma espécie de escravidão, eu diria assim, porque é uma mixaria o que eles querem pagar. E com isso também eles vão usar mais dos trabalhos não qualificados nos lugares onde quem deveria ocupar devia ser vamos supor que um doutor, um médico. Aí, o que vocês têm a dizer assim sobre num cargo de justiça? Se for no caso de uma terceirização assim, o cara vai pegar uma pessoa que talvez nem entenda sobre o assunto e vai colocar lá como um juiz. Isso vai ficar estranho, de certa forma. Com certeza, como tu falou, estamos cada vez mais perdendo os direitos que foram anos para conseguir. O trabalhador, para ser até o que ele chegou até hoje, demorou muito tempo. E vemos que com essas reformas vão perdendo cada vez mais isso e vamos se tornando mão de obra barata para o governo e assim aumentando, como eu posso dizer, o benefício das elites, das altas camadas da sociedade. E isso sempre vai beneficiar, de qualquer forma, as camadas mais altas, como você já falou, que são os empresários, os bancos, que também um dos motivos para essa greve geral foi que quando esse desgoverno do Temer começou ele quer que quem pague os rombos que os bancos deixaram, quer que a gente pague. Exatamente, porque quando ele entrou no governo, acho que uma das primeiras coisas que ele fez foi perdoar a dívida dos bancos. Então, tudo que os bancos estavam devendo ao nosso país, nós trabalhadores vamos ter que pagar. Ou seja, foram não só os bancos, muitas outras empresas foram perdoadas as dívidas e foram jogadas para quem? Como eu disse, para as camadas mais pobres. Então, pessoal, está chegando ao fim do nosso programa. Espero que tenham gostado. Deixe aí seu like aí no vídeo, seus comentários, opções de pautas para a gente estar discutindo aqui para vocês. E é isso aí. E não deixem de acompanhar nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, @radiotec.ctf, e a nossa fanpage no Facebook, que estará aí o link na descrição. E espero que tenham gostado mais uma vez do programa. E fica a reflexão aí, né, sobre as pautas, porque eu espero que vocês possam estar refletindo aí sobre esses assuntos e pensar um pouco mais sobre isso que a gente discutiu assim e tentar botar em prática algumas coisas que vocês podem estar levando para o cotidiano de vocês. E lembre-se, Radiotec, você conectado ao conhecimento.